Olá, turma, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai continuar nosso estudo a respeito do relevo terrestre, tá? Da formação e transformação desse relevo e vamos analisar algumas imagens. Vamos iniciar nossa aula a respeito dessa imagem. Essa fotografia, né, ela foi retirada lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui você observa a atuação do vento na transformação do relevo. Conteúdo que a gente estudou na aula anterior, que está lá na página 329 do seu livro. Tá? Então, hoje a gente vai analisar algumas imagens e o que é que a gente sabe sobre essa atuação dos ventos na transformação do relevo terrestre. Tá? Então, o vento, né? Essa transformação ocorre quando o ar em movimento ele carrega essas partículas de sedimentos, transportando, né, de um lugar para o outro, certo? E ocorre também nas dunas, né? A gente falou também na aula passada a respeito do delta do Parnaíba, certo? Aquelas partículas de areia sendo carregadas. O vento também faz com que essas partículas elas choquem-se, né, contra as outras e aí vão transformando, né, essas rochas, mudando todo o relevo de uma forma desgastada, né, que a gente vai observar apenas com o tempo, certo? Então aqui essa primeira imagem. Essa outra imagem já é outra forma de relevo bem interessante aqui no Piauí, né, na cidade de União, que é a Cachoeira da Formosa. A gente tem várias formas de relevo diferenciadas dentro de um mesmo espaço geográfico, né? Aqui no Piauí, ele é muito extenso e a gente tem cachoeiras, a gente tem praia, a gente tem serras, né? Como no caso lá de Pedro II, na Serra do Critador. E aí a gente tem um relevo bem diferenciado. É importante a gente conhecer sobre isso. E aí a gente vai analisar mais outra imagem. Essa imagem é de uma cachoeira no município de São Félix, do Piauí, certo? Próximo a Santa Cruz dos Milagres. Já tem também um formato, né, diferenciado no seu relevo. Bem diferente da primeira cachoeira que a gente observou. Depois a gente vai ver agora outra imagem, que é uma planície, né? A gente vai estudar mais à frente a respeito das formas de relevo, mas já adiantando, aqui é uma planície, porque como a gente já estudou lá no quinto ano, no quarto ano a respeito das formas de relevo, né? A gente consegue identificar aqui uma planície, certo? Planície do Rio Amazonas, né? Uma planície cheia de rios ao redor. No livro também traz uma questão referente, né, à atuação da água, né, na transformação do relevo. Também lá na página 329 fala dos deslizamentos de terra, certo? Esses deslizamentos de terra, o que é, né, e como se forma, né, sinais e como evitar. Então é importante a gente saber isso tudo. Muitas pessoas sem muito poder aquisitivo acabam que construindo nesses espaços de morros, principalmente no sul e sudeste do Brasil. Aqui você observa, ó, uma área desmatada, onde as pessoas... Aqui, ó, já aconteceu o deslizamento. Aqui em cima já tinha casas, já teve o desmatamento para construir, mas você observa, ó, casas aqui e sempre acontece, né, de forma bem frequente, deslizamentos de terra, principalmente no sul e sudeste do Brasil, porque as pessoas, como eu já falei, de menor poder aquisitivo, elas acabam que construindo nesses espaços, né, infelizmente. E aí ocorrem essas tragédias, porque lá na página 329 do seu livro também, fala da ação da água da chuva, que ela atua nesses processos erosivos, tá bom? A gente vai fazer na próxima aula, na próxima semana, na terça-feira, uma experiência, eu vou fazer aqui, e aí eu já peço que vocês já guardem alguns materiais para essas experiências, já de agora, que seria o quê? Algumas rochas que você tem em casa, mármore, granito, brita ou qualquer outro tipo de rocha, areia também e garrafa PET,
Só isso para a gente fazer a nossa experiência. Se tiver alguma plantinha para você colocar, ou grama, você já vai organizando da agora, tá bom? Você já vai plantando para a gente fazer o nosso trabalho. Ou então, se já tem um jarrinho com planta, você transporta para outro lugar, para uma garrafa PET, que é para a gente observar bem essa dinâmica, tá? Guardem esse material, que eu vou passar o exemplo na terça-feira, vou fazer o meu vídeo aqui em casa na terça-feira, e aí vocês vão fazendo juntos aí para depois enviarem, tá bom? Então a gente viu mais uma imagem relacionada à água da chuva, como a chuva ela provoca, né, essa erosão, certo? Que é por meio de enxurradas e deslizamentos de terras, transportando, né, sedimentos em pequenas quantidades ou também em grandes quantidades, como a gente observa aqui, né? A lama, ela acaba aqui descendo toda de uma vez e acaba também que levando tudo que vem pela frente. Então isso é bem triste e bem recorrente aqui no Brasil, tá? Outra imagem de uma paisagem é essa paisagem belíssima, né? Lá de uma serra, aqui também na região nordeste, certo? As Chapadas da Diamantina, no estado da Bahia, e tem uma forma de relevo diferenciada, tá? Então eu destaco novamente a relação que a gente tem, a diversidade de relevo que a gente tem aqui no Brasil, certo? Continuando, a gente vai para outra imagem. Assim, só mais uma coisa, é importante a gente destacar também que nessas áreas aqui a gente observa também que tem um clima diferenciado, já é mais frio, temos cachoeiras. Em outro momento a gente vai analisar mais a respeito da Chapada da Diamantina. Machu Picchu. Quem de vocês já ouviu falar em Machu Picchu no Peru? Machu Picchu tem um relevo bem diferenciado também. Ele tem essa formação relacionada, né, esses paredões antigos dos Incas e dos Maias, né, que são povos tradicionais que viveram aqui, certo? E aí as pessoas continuam preservando sua cultura. É um dos lugares mais visitados do mundo, tem um relevo bem bonito, bem acidentado, você tem que tomar muito cuidado se for visitar futuramente Machu Picchu. Então, Machu Picchu no Peru já tem outro formato que a gente não observa muito aqui no Brasil. Esse formato mais ondulado, mais alto, a gente tem no sul e sudeste do Brasil, tá? Mas no restante do território brasileiro, não. Essa imagem eu trouxe para vocês. Agora a gente vai ver algumas fotografias que eu tirei em alguns momentos, tá? Então aqui, eu vou só aproximar. É lá no Parque de 7 Cidades, certo? Aqui no Piauí. E aí você vê ao fundo, ó, olha o formato desse relevo. Ao fundo você observa como se fosse o mapa do Brasil. Muitos dizem que é o mapa do Brasil, depende da visão de cada um. Outros entendem, né, que é um pássaro dando comida, né, na boca do filhote, tá? Então, e ao fundo o mapa do Brasil. Então é bem interessante a gente ver também, estudar um pouco sobre o relevo aqui do nosso estado, certo? Outra imagem lá do Parque de 7 Cidades é cavernas. A gente tem muitas cavernas aqui no Piauí, certo? Ainda bem desconhecidas. E aí foi uma fotografia que eu tirei também no ano de 2012, representando, né, um estudo da universidade, onde fomos conhecer essas formas de relevo lá no Parque Nacional, né, de 7 Cidades. Bem diferente, né, das formas de relevo que a gente viu lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Essa outra imagem, ela mostra, né, o litoral de Santa Catarina no ano de 2016, também quando eu fui a uma viagem a Santa Catarina, onde a gente tem um formato, né, diferenciado do nosso litoral piauiense, né? A gente não tem serras aqui no litoral piauiense, a gente tem áreas planas, mais planas, certo? Diferente do litoral de Santa Catarina. E agora a gente vai dar continuidade na outra parte da aula a respeito ainda, né, dessas paisagens, das diferentes paisagens que a gente tem aqui no Brasil.